Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula de ciências do nosso canal Ciência Explicada. E hoje a gente vai falar da luz e do espectro eletromagnético. Primeiro começando sobre as definições, de luz e de espectro eletromagnético. Pessoal, alguns autores vão definir luz somente como a porção do espectro eletromagnético que a gente enxerga, tá? Outros autores vão chamar a luz de todo o espectro, tá? Então, todos os comprimentos de onda ou frequências que a gente vai abordar aqui hoje podem ser considerados luz, somente não são a luz visível, ok? Então, definições abordadas. Vamos começar primeiro explicando um pouquinho sobre o que é a luz, né? Eu trouxe aqui uma imagem do Sol, que é a nossa fonte primária de energia na Terra e de luz também, né? E durante muito tempo se perguntou qual que era a natureza da luz. Se ela de fato uma partícula ou uma onda. Vocês sabem que a gente está justamente estudando as ondas, né? A gente viu na aula passada o som e nessa aula a gente está vendo a luz. Então você deve desconfiar que, a luz é uma onda, certo? Mas vamos lá. A primeira proposição assim de uma teoria, pessoal, sobre a luz, sobre a formação da luz, foi a teoria corpuscular, tá? Newton propôs que a luz fosse como uma partícula mesmo, como a gente imagina umas partículas de um átomo, tá? Eles fossem de fato formados ali por partículas muito pequenas, ok? Isso ainda no século XVII. Ainda no mesmo século, eles foram contemporâneos, o Christian Huygens, tá? Propôs que a luz era uma onda. Tudo isso com base em experimentos, tá bom, pessoal? Que eu não vou me aprofundar aqui. Se vocês quiserem buscar depois, eu posso deixar um link, tá bom? Ou vocês busquem aí pela dualidade onda-partícula da luz. E de fato, pessoal, um pouco depois, já no século XIX, o James Maxwell, que foi um dos cientistas mais brilhantes da nossa história, concluiu que a luz, na verdade, é uma onda eletromagnética, tá bom? O que seria uma onda eletromagnética? A luz, ela é formada por pequenas partículas chamadas fótons, tá? E esses fótons se comportam como uma onda, tá? E essa onda é a união de um campo elétrico e um campo magnético, tá? Aqui a gente tem uma representação de como seria a luz se propagando, tá bom? Essa luz interage, então, com campos magnéticos, tá? E seria uma combinação de dois campos, uma onda que possui ali dois campos, tá bom? Não precisa ficar adentrando muito nesse conhecimento, que isso não vai ser cobrado de você agora, mas no ensino médio mesmo, tá? A gente vai se concentrar nessa aula aqui, mais nos diferentes espectros e nos usos desses diferentes espectros aqui, do espectro eletromagnético, né? Das diferentes frequências desse espectro, tá bom? Basicamente, pessoal, essa imagem que eu trouxe aqui é o nosso espectro eletromagnético, tá bom? Nós vamos ver todos esses espectros aqui um por um, vamos falar bastante da luz visível nessa aula, tá? Do comportamento dela, tá bom? E vamos falar aqui um pouquinho sobre frequência e comprimento. Nas aulas passadas, né, se você não viu a aula sobre som, recomendo que você veja, porque tem uma introdução de onda lá. Vocês viram que quanto maior é a frequência de uma onda, menor é o seu comprimento, tá? A gente pode analisar o espectro de duas formas, tá bom? A gente pode analisar o espectro pela frequência, então aqui a gente tem um espectro da maior frequência até a menor frequência, que são dos raios gamas até as ondas de rádio, e também pelo comprimento de onda. Tá vendo essa ondinha aqui em cima, ó? Essa ondinha, você está vendo que o comprimento dela é muito pequeno aqui e começa a ficar maior nas ondas de rádio. Então vocês podem buscar aí pelo espectro e encontrar ele começando pelas ondas de rádio e terminando em raios gama, ou o contrário, tá bom? Tanto faz, você pode estudar da maior para a menor frequência, tá? Ou do maior comprimento para o menor comprimento. E o que de fato são essas ondas eletromagnéticas, pessoal? Ao contrário das ondas mecânicas, como o som, essas ondas não vão precisar de um meio para se propagar, tá? Elas vão se propagar até no vácuo, tá? Como a própria luz do Sol que eu mostrei ali no slide passado, tá? A luz que sai do Sol,
ela atravessa o vácuo ali do espaço sem precisar de um meio para se propagar. Então, ao contrário ali das ondas mecânicas, então, essas ondas eletromagnéticas, todas essas daqui se propagam no vácuo em linha reta a uma mesma velocidade, tá? 300 mil quilômetros por segundo no vácuo, tá? Conforme ela muda de meio ali, ela vai mudar de velocidade também, ela vai perdendo velocidade. Isso aqui é a velocidade máxima da luz, tá? A luz que a gente enxerga, que a gente vê, né, de fato, é uma pequena partezinha desse espectro aqui, tá? A gente vai falando um pouquinho sobre cada frequência, ok? E a gente vai detalhando um pouco mais sobre isso ao longo da aula. Essas ondas, pessoal, provavelmente se você já deu uma olhadinha na figura, você viu que você conhece várias dessas ondas aqui, né? Como a onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta. Todas essas ondas possuem utilizações, tá? Não é porque eu só enxergo aqui um pequeno comprimento dessa onda que o resto vai ser inútil, né? Ou não vai ser, de fato, presente na nossa vida. Pelo contrário, elas têm uma grande quantidade de utilidades aí que a gente vai estudar, que é o que de fato é cobrado de vocês. Primeiramente, eu já quero falar que a gente vai começar pela radiação não ionizante, tá? E depois passar para a radiação ionizante, que é de ultravioleta em diante, que são as maiores frequências. O que é ionizante, pessoal, para começar? Se você lembra da nossa aula de átomo, para formar um íon, eu tenho que mexer na quantidade de elétrons de um átomo, tá? Essas ondas aqui, desse grupo de radiação ionizante, é capaz de arrancar elétrons dos átomos, tá? Ou seja, formar íons, por isso radiação ionizante, ok? Isso não é bom para o nosso corpo, por exemplo, né? Imagina você tomar ali uma grande descarga de raio-x, por exemplo, e arrancar elétrons do seu corpo, tá? E isso pode provocar mutações. Imagina que arrancou um elétron ali de átomos que formam seu DNA. Isso vai fazer com que seu corpo sofra mutações que podem formar um câncer, tá? Então, logo a gente vai falar sobre os riscos do uso dessas frequências aqui, beleza? Mas, de certo modo, as ondas são úteis para comunicação, medicina, pesquisa e tudo mais, tá? Já que elas têm a capacidade de se propagar no vácuo e atravessar corpos, beleza? Bom, começando com as ondas de rádio, pessoal. Elas são as ondas aí que tem frequências entre 10 a quarta e 10 a décima Hz, tá bom? E são as menores frequências e os maiores comprimentos de onda. Então eu coloquei aqui uma legendinha aqui, ó. Todas as frequências que a gente for falar eu vou indicar, ela vai estar colorida aqui na nossa legenda direita, aqui no canto superior, ok? Então começando então pelas ondas de menores frequências. Pessoal, para que a gente usa as ondas de rádio, né? Essas ondas de rádio, pessoal, elas são usadas principalmente em transmissões e comunicação, tá? Então, transmissões de áudio, televisão, internet, entre outros, utilizam ondas de rádio, tá? É um espectro muito grande, a gente vai falar de algumas particularidades, tá bom? E essas ondas aqui contribuíram muito para o desenvolvimento tecnológico humano, tá? Permitindo o quê? Comunicação a grandes distâncias. Você agora, por exemplo, consegue se comunicar comigo utilizando ondas de rádio. Você pode me ligar, você pode mandar um SMS. Todos esses tipos de comunicação, eles são a base de ondas de rádio, ok? Inclusive, a gente consegue buscar vida em outros planetas, receber informações de sondas que a gente enviou para locais muito longínquos do sistema solar, tá? Aqui nós temos um outro exemplo também, que são as antenas de celular. Então a gente também utiliza ondas de rádio para comunicação. O próprio rádio, né, que é um aparelho que utiliza ondas de rádio, ondas AM e FM, e o teu próprio celular, tá? Quando você faz uma ligação, você está utilizando aí ondas de rádio para se comunicar, tá bom? Apesar do nome, não é só utilizada no rádio, ok? Basicamente, vamos falar um pouquinho aqui da rádio AM e FM, pessoal. A rádio AM, ela tem esse nome porque são ondas de amplitude modulada. O que é isso, pessoal? Lembra da amplitude da onda que a gente viu? A amplitude, se você não lembra, é a altura que a onda faz quando se propaga.
esse tipo de transmissão AM, que a gente ouve em algumas rádios, ela tem uma altura da onda variável e ela usa a ionosfera, que é uma camada da atmosfera que vocês viram lá no sexto ano, tá? Que consegue refletir ali algumas ondas, tá bom? Essas frequências ali são de 540 Hz a 1600 Hz, tá bom? Kilohertz, perdão. 540 kHz a 1600 kHz e são conhecidas por ondas longas, tá? Que são ondas com grande comprimento. Esse grande comprimento é que é refletido pela ionosfera. São só essa faixa de comprimento aqui que consegue ser refletido por essa camada. Outras frequências ou comprimentos não conseguem, tá? Como consequência, pessoal, essas ondas têm um longo alcance, tá? Então eu preciso basicamente de uma torre. Eu envio esse sinal para a ionosfera reflete esse sinal e chega lá nas antenas. E essa antena vai converter aqui esse sinal no que tem que converter, tá bom? Como, por exemplo, o som, tá? Então, consigo converter uma onda em outra, tudo bem? E a FM, né, que é a rádio, assim, eu acredito que é a mais escutada. Elas são ondas de frequência modulada, então por isso que é FM, tá? Amplitude modulada AM, frequência modulada FM. Então, dessa vez, ao invés da amplitude, é a frequência que vai ser variável nessa onda. Então, nós temos aqui frequências aqui, pessoal, ó, de 87,5 MHz. Então, você já vê aqui, tá? Que vai aumentando aqui a minha frequência, tá bom? De quilo para mega, tá? Até uma faixa de cerca de 108 MHz, tá bom? Quando você sintoniza em uma rádio, pessoal, você está fazendo com que o receptor do seu rádio capte justamente aquela frequência. Então, quando você coloca lá, vou colocar na rádio não sei quantos de frequência, você está, na verdade, sintonizando o seu receptor em uma frequência específica, ok? Essas ondas, pessoal, elas não são refletidas na ionosfera porque elas têm um comprimento menor do que essas daqui. Então, elas não refletem, elas passam reto, tá? E elas possuem um menor alcance, mas com menor ruído. Então, por isso que elas são mais utilizadas nas transmissões de rádio. Só que, como elas têm um menor alcance, eu preciso de torres que vão retransmitir o meu sinal, tá? Eu também posso ter mais interferências aqui nesse meio do caminho. Por isso que eu não consigo pegar várias rádios FMs por aí, né? Justamente eu preciso estar próximo das antenas transmissoras, né? Ou retransmissoras aí, para receber o sinal. Certo? Passando aqui então para a nossa próxima frequência, que são as micro-ondas, pessoal. As micro-ondas, provavelmente você, quando escuta falar, né, de micro-ondas, você já lembra do aparelho, do forno micro-ondas, certo? Você está correto, tá? O teu forno de micro-ondas é um emissor de micro-ondas, tá bom? Ele tem um comprimento de onda aí, né, de 3 vezes 10 a quinta até 3 vezes 10 a oitava, né? Você vê que a potência aqui vai cada vez aumentando mais, tá? E a frequência aqui vai aumentando cada vez mais em relação ao rádio aqui. Então, nós estamos aumentando a frequência, tá bom? E diminuindo o comprimento de onda. Ela não é ionizante, tá? Apesar de eu já ter comentado isso, muita gente tem medo de utilizar o micro-ondas porque acha que ele vai causar câncer e tudo mais. Pessoal, isso é mito, tá bom? Antenas 3G, 4G, 5G, 6G, seja lá o G, pessoal. Toda essa tecnologia está inclusa aqui nesse pacote aqui, ó. Você está vendo que a onda de rádio tem um pequeno bracinho aqui em cima das micro-ondas? É porque as micro-ondas podem ser consideradas ondas de rádio de alta frequência também, tá bom? Não coloquei aqui, mas são ondas de rádio com uma frequência muito maior, tá? Do que aquelas que a gente estudou, do que as FMs, por exemplo. E essas ondas, até o ultravioleta aqui, elas não são ionizantes. Se elas não são ionizantes, elas não causam câncer, tá bom? O teu micro-ondas trabalha numa faixa parecida com o teu modem, tá? E tem uma frequência muito maior, por exemplo, do que a tua 3G do teu celular, do que a 4G. Eu vi alguns projetos de lei aí no Brasil rolando, impedindo a cidade de receber a tecnologia 5G, porque a onda 5G, teoricamente, iria causar câncer nas pessoas. Se você procurar essa notícia na internet, com certeza você vai encontrar, tá? Isso é uma total falta de conhecimento aqui sobre o espectro eletromagnético, pessoal, porque esse tipo de onda não consegue arrancar
elétrons, tá? O teu modem do Wi-Fi vai trabalhar numa frequência mais alta do que a tua 3G, tá? Carrega mais energia do que ela, tá? 3G, 4G, 5G, seja qual for o G aí de geração, tá bom? O que acontece com essas moléculas, então, com essas ondas, quando elas interagem com moléculas, pessoal? Elas vão trazer uma certa quantidade de energia, né? A gente já viu na definição de onda na aula passada que as ondas carregam energia, certo? E elas interagem com moléculas que possuem polaridade, que possuem cargas positivas e negativas, como, por exemplo, a molécula de água, tá? Como a grande maioria dos alimentos que a gente consome tem água, você consegue esquentar basicamente tudo que tem água ali no meio, né? Usando micro-ondas. Ele agita essas moléculas e faz com que elas fiquem quentes, ok? Fazendo isso, pessoal, você aquece o alimento por meio de uma onda que está atravessando ali. Lembrando que essa onda não tem um grande poder de penetração. Então, se você pegar um alimento, por exemplo, um pedaço de lasanha, por exemplo, que é bem denso, ele vai esquentar por fora primeiro e depois por dentro, né? Porque ele está tentando esquentar esse alimento aí como se fosse uma radiação. É uma radiação, né? E se você esquentar no forno, por exemplo, ele vai esquentando por condução. Então, ele vai esquentando a lasanha de uma forma por inteiro, né? Já se você coloca no micro-ondas, ele esquenta as bordas primeiro. Tenho certeza que você já esquentou alguma comida e a borda ficou muito quente e o interior ficou muito frio, né? É por conta disso, tá? Elas interagem primeiro com o que elas pegam ali na superfície, tudo bem? E não só de forno micro-ondas, né, vai viver aqui esse espectro, pessoal. Nós temos várias utilidades, como a gente já comentou. TVs por satélite utilizam as micro-ondas, tá bom? O seu modem utiliza micro-ondas, o seu forno utiliza micro-ondas e aqueles radares móveis, né, de velocidade também utilizam micro-ondas. Conforme a onda bate neles, ela é rebatida, muito parecido com o sonar do morcego, lembra? Só que agora eu estou usando aqui uma onda eletromagnética, tudo bem? O infravermelho, pessoal. O infravermelho é uma onda que provavelmente você também já ouviu falar, né? Possui frequências aí um pouco maiores, entre 1011 Hz e 1014 Hz, tá bom? São muito próximas ali da luz visível, tá? E são basicamente emitidas por corpos quentes. Tudo que tem calor emite corpo quente. Desculpa. Tudo que tem calor emite infravermelho, tá? E aí que tá uma curiosidade. Se tudo que tem calor emite infravermelho, pessoal, tudo emite infravermelho. Porque tudo tem uma certa quantidade de calor, tá? Não importa se seja uma coisa muito fria, você pode pegar ali, por exemplo, um gelo seco, que estaria a menos 80 graus, tá? Ele tem calor, tá? Todo corpo que tiver átomos vibrando vai possuir uma quantidade de calor, ok? Então você só vai ter ausência de calor quando você chegar no zero absoluto, abaixo ali de menos 273 graus Celsius ou 0 Kelvin. E na prática a gente nunca conseguiu chegar nesse zero absoluto de temperatura. Então todos os corpos, de fato, emitem infravermelho. É claro, na prática, né, se a gente for utilizar, esse infravermelho vai ser utilizado principalmente em corpos quentes, tá? Como o teu corpo, por exemplo. A gente pode utilizar o infravermelho em imagem de visão noturna, usar também como controle remoto, tá? O teu olho não consegue ver essa luzinha aqui do controle remoto, tá bom? Mas, se você ligar a câmera do teu celular e fazer um vídeo, a câmera capta essa luzinha aqui em um tom arroxeado, tá bom? Então você pode tentar captar, só virar o controle assim para a câmera do teu celular, nem precisa estar gravando, tá? Só olhar para a tela mesmo. E mudar de canal, aumentar o volume, você vai ver partindo aqui ondas de infravermelho, tá bom? Você também tem algumas novas tecnologias aqui de células solares que conseguem utilizar esse comprimento de onda para gerar energia, né? As células fotovoltaicas. E de certo modo você também pode ter aplicações médicas aqui, medir a temperatura. Isso aqui é um padrão típico de infravermelho do nosso corpo, ó. Aonde você tem aqui regiões mais vermelhas é porque você está mais quente, tá? Então pode ver que nessa região aqui, né, do tórax, cabeça, você tem muito mais circulação. E na região dos membros você é bem mais gelado, né? Pode ver que quando tá frio, nessa região aqui que tem menos circulação, é onde você costuma
fica mais gelado, né? Ponta dos dedos, orelha, ponta dos pés, por exemplo, tá bom? Então, essa tecnologia então de visão noturna é baseada na emissão de infravermelhos. A gente também tem telescópios, por exemplo, que podem captar regiões aí do espaço que emitem calor, por exemplo, tá? Tenho certeza que você também já viu isso daqui, né? Esse sensor de infravermelho, quando você se mexe, ele percebe ali a emissão de infravermelho pelo seu corpo também. Então, basicamente, tudo que tiver calor vai ter infravermelho, tá bom? Eu esqueci de comentar, mas basicamente as estrelas vão produzir todos esses comprimentos de onda aqui, tá? E nós temos aparelhos também que emitem essas ondas aqui, tudo bem? Então, vamos comentando aí de um a um que a gente vai lembrando de tudo. Uma coisa interessante de se comentar e que sempre cai em alguns exercícios, pessoal, é sobre o efeito estufa. O efeito estufa funciona justamente por conta do infravermelho, tá? Lembra que eu falei que são os corpos quentes que emitem infravermelho? Quando a Terra, pessoal, recebe radiação solar, então ela recebe ali na forma de luz visível, ultravioleta e tudo mais, tá bom? Parte dessa radiação é refletida, tá? E parte dessa radiação é refletida de volta para a Terra, né? É uma reflexão parcial. Essa reflexão parcial dessa luz que a gente fala é a luz infravermelha, tá bom? É a luz infravermelha, que a gente pode considerar calor, é refletida e que mantém essa atmosfera quente aqui, tá? Ela não vai embora para o espaço, ela é mantida aqui dentro, tá bom? E é essa radiação infravermelha que mantém a Terra quentinha, tá? E caso você não lembre, o gás que provoca esse efeito estufa é o gás carbônico, tá bom? É o principal gás aí que vai provocar esse efeito estufa em pequenas concentrações, tá? Então está numa concentração ali de aproximadamente 0,04% na nossa atmosfera. Se por poluição a gente aumenta essa quantidade de gás carbônico aqui, você segura mais calor e causa aí, né, um desequilíbrio nas temperaturas do planeta, que a gente pode chamar aí de aquecimento global, né? Que hoje em dia a gente trata mais por um desequilíbrio nas temperaturas, porque tem regiões que vão esquentar e tem regiões que vão esfriar por conta desse fluxo aí, né, dessa termodinâmica aí da atmosfera, tá ok? Mas enfim, vamos passar. Passando então para a luz visível, a gente vai ficar um bom tempinho aqui falando sobre a luz visível agora, tudo bem, pessoal? A luz visível, pessoal, vai ser a parte do espectro eletromagnético que a gente vai enxergar, tá? A gente vai falar do olho já já, mas de fato nosso olho só consegue captar um determinado comprimento de onda aqui, ou uma frequência, né, que vai de 430 mil a 750 mil gigahertz, ou comprimentos ali que vão variar de 400 a 750 nanômetros ali, tá bom? Cada frequência dentro desse espectro é uma cor diferente, vai sendo percebida como uma cor diferente, tá? Isso estamos falando de olho humano, tá bom? No material a gente deixou lá algum complemento falando de animais que conseguem enxergar aqui além dessa luz visível, entre aspas, né? Luz visível pra gente, tudo bem? Bom, para você que nunca reparou, né, pessoal, o arco-íris é dividido em 7 cores, né? Será que são mesmo 7 cores? Não, não são 7 cores, tá bom? Quando Newton estudou a decomposição da luz branca, ele escolheu 7 cores por ser um número cabalístico ali, né? O 7 está presente em vários momentos aí na história e ele escolheu as 7 cores, mas na verdade você vai tendo nuances dessas cores aqui, tá? Não necessariamente você vai ver um arco-íris com todas as cores certinhas e não necessariamente você vai ver só 7 cores, você pode ver nuances aqui entre essas cores, tudo bem? O que eu quero falar aqui, pessoal, o vermelho, que é, né, entre aspas, a primeira cor do arco-íris, ele é a que tem o maior comprimento de onda, tá? Partindo depois para o alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? O violeta vai ser o com o menor comprimento aqui, tá bom? Próximo aqui do 400 e o vermelho chegando aqui no 750, tá bom? O que tiver para cá do vermelho na frequência, a gente chama de infravermelho, por isso que tem esse nome. Infra é menor e vermelho menor que o vermelho, em se tratando de frequência. E acima do violeta nós temos o ultravioleta, tá? Que a gente não vai conseguir enxergar também, ok?
falando aqui um pouquinho da decomposição da luz branca, pessoal. Se você já brincou com um prisma ou já brincou com uma mangueira de água contra o sol, você já viu que você consegue fazer isso daqui, né? Decompor a luz branca do sol. O nosso sol, apesar da gente desenhar ele em amarelo, já já eu explico por quê. O sol emite luz branca, tá bom? Se você pegar um objeto branco e colocar no sol, ele vai ser branco, né? Se a luz fosse amarela, por exemplo, a tua folha de papel branca estaria amarela, né? Então, a gente consegue decompor em todos os espectros aqui unidos. Todos esses espectros unidos, pessoal, formam a luz branca, tá? Newton fez os primeiros experimentos, como eu falei, tá? E conseguiu decompor isso com um objeto que a gente chama de prisma, que é esse objeto aqui, geométrico, feito de vidro, do qual ele deixou um pequeno feixe de luz entrar em um quarto escuro, tá bom? E projetou esse arco-íris, né, esse mini arco-íris aqui, em um aparato, tá bom? Ele também comprovou que a luz branca era formada por todas as cores com esse objeto que você está vendo aqui atrás, ó, que é o disco de Newton, tá bom? Se você quiser pintar um disco com as cores, e dividir esse disco aqui nas 7 cores do arco-íris, tá? E pintar ele e girar ele bem rápido, se você conseguir girar, você vai ver que ele forma a cor branca, ele reflete a cor branca, tá? Mas tem que girar bem rápido, tá bom? O pessoal costuma fazer isso com CD e acoplar esse CD em algum elástico, ou mesmo girar ele em um lápis muito rápido para conseguir ver ele refletir a luz branca, ok? Então, de certa forma, quando eu passo a luz por um aparato, e esse aparato pode ser o prisma de Newton, pode ser a gota de água, que a gente já vai falar a seguir, esse desvio da luz de um meio para o outro, ele estava no meio gasoso e passou para um meio sólido, né, que é o vidro, ou um meio gasoso e pode passar pela gotícula de água. O que acontece aqui com essas ondas, pessoal? Ela vai sofrer um desvio, tá? E esse desvio aqui consegue separar os diferentes comprimentos de onda porque eles vão partir em diferentes velocidades e direções, tá? Então, com essa diferença de trajetória, eu pegava todos os raios que estão unidos aqui, ó, e separando todos eles, cada um em uma trajetória e velocidade diferente, tá bom? Basicamente é isso que acontece quando você tenta fazer um arco-íris com uma gotícula de água, tá? Em se tratando de arco-íris, a coisa é um pouquinho complicada, tá bom? Eu vou tentar demonstrar aqui para vocês. Quando a luz atinge uma gotícula de água, eu não achei um GIF em português, tá, pessoal? Mas enfim, a luz atinge a gotícula de água, sofre uma reflexão parcial para fora da gota de água e parte entra na gota de água e sofre a refração, que é o desvio, tá? Esse desvio, pessoal, vai atravessar a gota e você já vê que a luz mudou de trajetória. Uma parte vai acabar saindo da gota, tá? Sofrendo novamente uma refração, e uma parte vai refletir para dentro da gota de novo. Então ela sofre aqui, ó, reflexões e refrações. Essa luz que vai ser refratada, refletida e refratada novamente, vai sofrer um desvio tão grande que você vai conseguir ver os diferentes espectros, tá? Então, basicamente o que acontece num arco-íris é isso daqui, ó. Pensa na luz aqui, ó, entrando na gota d'água, refratando, refletindo e refratando novamente, tá? Então, o que acontece é um conjunto de refração com reflexão, separando aqui os comprimentos, e isso é extremamente específico, tá bom? A luz tem que bater aqui na gota em um ângulo de curvatura aqui de 42 graus, né? Lembra dos ângulos ali da matemática, tá bom? Essa luz que bater a 42 graus aqui nessa gotícula de água vai sofrer essa refração e essa reflexão que eu falei, tá? Vai se inverter, tá bom? Então você vê que aqui, ó, o vermelho sofre menos reflexão e o azul sofre mais reflexão, tá? E o ângulo que ele vai formar aqui de saída vai formar um triângulo aqui de 42 graus nessa pontinha aqui, tá? E como que eu vejo um arco-íris grandão assim, né? Em se tratando que eu tô falando de uma gota, como é que eu vejo todas as cores do arco-íris aqui? Pensa só que você é um observador aqui, ó, e você tá observando o céu, e ali tem várias gotículas de água que acabou de chover, né? E a luz branca tá batendo aqui, ó. A luz do sol tá batendo aqui em um ângulo de 42 graus. Essas gotículas aqui dessa região aqui de cima,
elas estão refratando todas as cores, tá? Só que a cor que está chegando no seu olho é o vermelho. E as outras não estão chegando porque não estão na direção correta do teu olho, tá? Elas estão chegando mais para cá, ó. Estão passando por cima de você, tá? Então, quando você tem várias e várias gotas se unindo aqui, cada uma vai refratar uma cor em uma região diferente aqui, fazendo com que, dependendo da sua posição, você veja o arco-íris inteiro, ou ele um pouquinho mais fraco, ou ele um pouquinho mais forte. Se você mudar de direção, essa refração aqui e essa reflexão não vão chegar no teu olho e você não vai ver o arco-íris, tá? Por isso que é um ótimo lugar para esconder o pote de ouro, né? Porque se você chegar perto do arco-íris, você não vai ver o arco-íris, tá bom? O arco-íris eu sei que é um pouquinho complicado, né? Mas basicamente é um processo de refração, porque ele está mudando de meio, né? E sofre esses ângulos aqui de reflexão dentro da gota. Sempre reflexão parcial, tá? Por isso que você tem ali um arco-íris que é muito bem formado e muitas vezes você consegue ver um arco-íris secundário também, porque essa reflexão secundária que acontece aqui forma também um arco-íris invertido mais para cima, tá? Não vou ficar falando muito de arco-íris, porque senão a gente perde metade da aula nisso daqui, tá bom? Se eu lembrar, eu linko aqui um vídeo explicando bem o arco-íris e aí você vê uma aula inteira só sobre isso, ok? Se você quiser entender. Então, como vão funcionar as cores, tá? A gente falou no material sobre corpos iluminados, né, e corpos luminosos, tá? E como que funciona aqui quando eu vejo a cor de um material que está sendo iluminado, tá bom? Vamos supor aqui que então, nesse momento você está olhando para essa tela, né? Ela está emitindo várias cores aí. O que acontece com os pixels aqui, pessoal? Você está vendo várias cores, não tá? Isso é por conta do seu olho que tem receptores ali para perceber essas cores. Agora eu quero que você não olhe para a tela, porque da tela a gente vai comentar já já, e olhe para um objeto normal mesmo, que não emite luz, um objeto que está sendo iluminado aí. Pode ser sua caneta, seu caderno, e se ele tiver uma superfície branca, ele está refletindo todos os comprimentos de onda, tá? Ele nunca é 100% branco, tá bom, pessoal? Ele sempre vai ter ali pontos onde ele vai refletir alguma quantidade de outra cor, tá? E se um objeto é preto? Se um objeto é preto, ele não está basicamente refletindo as cores, ele está absorvendo todas, tá bom? Como eu falei também, muito difícil ter um objeto que absorve tudo, tá? Raramente você vai ter um objeto construído por nós que vai absorver todos os comprimentos de onda, tá? Ele sempre vai refletir alguma cor. Por isso que a gente fala que a gente não tem um preto ali na prática, né? O preto é um cinza muito, muito, muito escuro, tá bom? Se você quiser procurar aí por preto mesmo, você procura pelo Vanta Black. O Vanta Black vai ter ali uma baixíssima reflexão de cores, tá? E ele chega até a ser estranho, né? Um objeto de tão escuro que é, tá bom? Então, se a superfície branca reflete todos os comprimentos de onda e a superfície preta absorve, essa aqui absorve muita energia e essa aqui absorve quase nada de energia. Por isso que você sair, por exemplo, no sol com uma camiseta branca ou com uma camiseta preta, dá tanta diferença no calor que você sente, tá? A preta está absorvendo ali toda a energia da luz do sol, né? Toda a energia entre aspas, né? Tá absorvendo toda a energia dos comprimentos que chegam ali na sua camiseta e refletindo muito pouco, tá? Na prática, você pode falar que ela vai absorver todos os comprimentos, né? E o branco vai refletir todos os comprimentos, tá bom? Então, como que funciona então os corpos diferentes da cor branca e preta, tá? Vamos supor que você tem aí um vaso vermelho ou uma caneta azul. O que está acontecendo aí? A luz branca dessa vez vai incidir nesse objeto. Vamos supor aqui que você tem aí um livro amarelo ou um caderno amarelo. Parte dessa luz vai ser refletida. Qual parte dessa luz vai ser refletida? Justamente o comprimento de onda amarelo, tá? E é essa luz amarela que vai chegar até seus olhos. Aí os outros comprimentos de onda, como o vermelho, laranja, o verde, eles vão ser absorvidos, tá? A mesma coisa, por exemplo, em uma planta, tá bom? Uma planta verde, ela está refletindo qual comprimento de onda? O verde. E os outros? Ela está absorvendo. E ela justamente absorve esses comprimentos de onda aqui também para fazer a fotossíntese, tá? Por isso que se você colocar uma planta, por exemplo, na luz verde,
ela não vai aproveitar aquela luz, tá? Ela vai morrer ao longo do tempo, porque ela precisa de comprimentos de onda que ela absorva e não que ela vai refletir, tá? E se eu tenho uma florzinha vermelha ali, por exemplo, ela vai absorver os outros comprimentos de onda e vai refletir o vermelho. Sempre vai refletir uma cor só? Não, quase nunca, para falar a verdade, tá? A maioria das vezes reflete alguns conjuntos aqui das frequências, né? E não vai formar um vermelho puro ou um laranja puro. A maioria das vezes você vai ter aqui a absorção e reflexão de vários comprimentos combinados ali, tá certo? Pessoal, e tratando aqui um pouquinho sobre comprimento de onda, lembra que eu comentei lá atrás sobre o vermelho ter o maior comprimento, né? E o violeta o menor? Isso vai explicar algumas coisas que a gente observa, como por exemplo o sol do meio-dia. Ele está lá em cima, né? Ele não tem coloração, né? O sol é basicamente branco. E o sol, ali do pôr do sol, ele é bem avermelhado, alaranjado, avermelhado, né? Principalmente se tiver poluição, ele fica mais vermelho ainda. O entardecer fica muito mais bonito com poluição, né? Infelizmente. Por que isso acontece, pessoal? Porque nesse momento aqui, ó, que o Sol está bem em cima da Terra, aqui, vamos pensar, né, que você esteja aqui, ó. Ele basicamente tem menos atmosfera para atravessar aqui, ó. Então todos os comprimentos de onda conseguem chegar. O violeta, o índigo, né, que é o anil, o azul, o verde, o amarelo, o alaranjado e o vermelho. Se todas chegam, que cor que eu vejo? Branco, tá? E no entardecer, ou por exemplo no amanhecer, por exemplo, quais ondas vão conseguir chegar aqui, ó? Você tá vendo que tem muito mais atmosfera para atravessar, tá? Você tá aqui, ó. Então, para você enxergar o sol, você vai ter que ver as ondas que vão conseguir chegar até teu olho. E quais ondas que vão chegar até teu olho? As maiores ondas, que são justamente esses espectros aqui, ó, tá? Esses comprimentos de onda maiores aqui. Por isso que você enxerga o sol avermelhado ao nascer do sol ou ao entardecer, tá bom? E é pelo mesmo motivo também que você tem a lua de sangue, né, que é um eclipse lunar, tá? Como a lua vai estar escondida atrás da sombra da Terra, isso a gente viu no 8º ano, né? Os comprimentos de onda que vão conseguir chegar até aqui são justamente os maiores comprimentos de onda, tá? Então, óbvio que, né, que você sabe que não é uma lua de sangue, né? Mas ela fica avermelhada como sangue por conta de somente os maiores comprimentos conseguirem chegar aqui na luz com a sombra ali da Terra, ok? E como o olho enxerga as cores então, pessoal? É aí que a gente vai conversar um pouquinho, por exemplo, sobre a tela. Se você já teve a curiosidade alguma vez de pegar uma lupa e olhar a tela do seu celular ou a tela da sua TV, ou se você pegou aquelas TVs antigonas que tem um pixel grandão e chegou bem perto, você viu basicamente que tinha um pixel composto dessas três cores aqui, ó, vermelho, verde e azul. Aqui está em inglês RGB. Quem gosta de edição de fotografia já viu que você também consegue controlar o red, o green e o blue, né? Que são as três cores aqui que nosso olho consegue captar, tá? E as outras cores, professor? Se eu pegar o amarelo, por exemplo, o amarelo é praticamente uma ilusão de ótica, tá? Você só tem receptores para vermelho, verde e azul aqui no fundo do seu olho, tá bom? Que vai ser onde vai ser formar a sua imagem aqui na retina, tá? Você vai ter aqui células especializadas chamadas cones e bastonetes, tá? Os bastonetes, pessoal, são direcionados a perceber luz e sombra, e os cones são direcionados a perceber as cores. Você tem cones receptores de somente essas três cores, tá? Então, como que eu formo e enxergo, por exemplo, esse amarelo que está aqui, né? Se você pegar uma lupa e olhar aí o pixel daqui, dessa região, você vai ver que não tem pixel amarelo, tá? Esse pixel amarelo aqui que você está vendo, na verdade é uma ilusão, tá? Se você voltar aqui no espectro, ó, o amarelo não está aqui entre o vermelho, aqui o verde e o azul, que são os receptores que você tem. Ele vai jogar um pouquinho desses comprimentos aqui e formar o amarelo, tá? E o teu cérebro percebe isso como amarelo, mas na verdade não tem luz amarela aqui sendo emitida verdadeiramente falando, tá bom? Isso se chama mistura aditiva, ok? Esse pixel aqui, pessoal, aqui, ó, ele vai jogar um pouquinho de cada frequência aqui,
fazendo com que você perceba cores diferentes aqui. Você vai perceber que as cores dessa mistura aditiva aqui não são aquelas cores que você via nas aulas de artes lá, né, quando você tinha as cores primárias e secundárias. Isso a gente está comentando no material também, tá? Na verdade, o modelo mais cientificamente correto é esse modelo aqui, tá? Já que são os modelos da percepção do nosso olho. E se você já comprou tinta de impressora, você já percebeu que vende essas três cores aqui, ó, né? Juntamente com o preto, tá bom? Então você não compra as cores primárias para fazer cores, você compra justamente a mistura aditiva, tá bom? E por fim, né, vamos passar aqui para os comprimentos de onda ou frequências aqui que a gente chama de ionizantes para terminar nossa aula aqui com essas três frequências, tá? Não menos importantes, tá? Então a gente vai ver aqui frequências que dessa vez são ionizantes, tá? O ultravioleta é produzido pelo Sol e por fontes artificiais. Tem frequências ali bem mais altas, né? De 10 a elevado a 15 a 10 a 17 Hz. Possui comprimentos de 380 a 1 nanômetro. Então são muito pequenininhos, né? A gente fala do nanômetro aí no material também. E possui basicamente três frequências ali dentro desse ultravioleta aqui, tá? UVA, UVB e UVC. A UVA entra na atmosfera, tá bom? A UVB é retida em parte pela atmosfera. Acredito que você já ouviu falar da nossa atmosfera, que ela protege, né, contra os raios ultravioleta. E a UVC também é bloqueada pela camada de ozônio aqui, né? Essas duas são retidas, essa em parte e essa que é a mais perigosa, tá? Que tem a maior frequência, é bloqueada pela camada de ozônio, para nossa sorte. Ou não, já que a gente destruiu parte dessa camada de ozônio e esses raios aqui que não deveriam entrar, acabam entrando e prejudicando nossa pele. Lembra que eu falei que eles eram ionizantes? Esse raio ionizante aqui, então, pessoal, consegue penetrar na sua pele, arrancar elétrons e muitas vezes, como mecanismo de defesa, a tua pele simplesmente descama, né? Ela manda embora aquela camada porque o DNA ali está tão afetado que pode provocar um câncer, tá? Mas o ultravioleta não é tão ruim assim, tá? Esse ultravioleta é necessário porque ele estimula primeiro a produção de melanina no seu corpo, segundo, vai atuar na produção de vitamina D, tá bom? A vitamina D ela é extremamente importante para a formação dos seus ossos e também compõe hormônios do prazer, tá? Se você ficar muito tempo sem tomar sol, você fica mais triste pela baixa quantidade de vitamina D. Isso explica muitas vezes, aí tem artigos explicando que o número de suicídio em alguns países que não tem tanta luz durante o ano, países nórdicos, por exemplo, ou o próprio Japão, tem altos índices de suicídio. Boa parte é pela baixa quantidade de vitamina D, de acordo com os estudos aí, né? Isso aí não sei se vai estar condizente com a realidade ou não, tá bom? Se você tomar muito sol, pelo contrário, tá? Você vai envelhecer precocemente a sua pele. Só que você precisa tomar sol. Então, como que você fica diante desse dilema? A gente recomenda você tomar sol até umas 10 da manhã e a partir das 4 da tarde, quando o sol ali ainda tem bastante produção de ultravioleta, né? Mas, né, não tá aquela grande produção de ultravioleta. De qualquer forma, você tem que se proteger aí no sol, usar protetor solar, óculos escuros e tudo mais. E vale a pena falar que os óculos escuros, pessoal, aqueles que não têm proteção contra a luz ultravioleta, aqueles baratinhos de camelô, né, por exemplo, eles são mais perigosos, tá? Além deles não proteger teu olho contra essa entrada aqui de ultravioleta, eles abrem mais sua pupila, porque teu olho está no escuro, tá bom? E acaba entrando muito mais ultravioleta do que deveria, tá bom? Então não use óculos sem proteção ultravioleta, ok? As estrelas, pessoal, como o Sol, emitem bastante ultravioleta, tá? E a sua pele, então, apesar de precisar, tem que ser protegida desses raios aí, tá? E o raio-x, pessoal? O raio-x foi descoberto pelo Röntgen, tá? Que foi esse cara aqui, né? O Wilhelm Röntgen, que ele estava estudando ali as frequências na escala aqui do raio-x, que é de escala de frequências de 10 elevado a 18 a 10 a 20 Hz, e comprimentos extremamente pequenos, né, de 10 a menos 11 a 10 a menos 8 metros, tá bom?
Esses raios possuem um grande poder de penetração no corpo. Acho que você já deve imaginar para que a gente usa os raios-x, né? Principalmente para exame radiográfico, tá? E para alguns outros tratamentos, como o câncer também, a gente pode utilizar o raio-x, tá bom? Essa aqui é uma radiografia da mão da esposa do Rontgen. Ela ficou ali vários e vários minutos levando uma descarga de raio-x na mão para ele comprovar aqui o invento dele, tá bom? Hoje a gente sabe que não é nada seguro ficar nessa quantidade aqui de exposição a raio-x, tá bom? A gente sabe que é seguro aí você tomar alguns raios-x durante o ano, né? Então, até 8 raios-x, se eu não me engano, é considerado extremamente seguro, né? Você pode até estragar algumas células, mas vão ser muito poucas, você não vai ter problemas quanto a isso. O corpo vai repor essas células normalmente, tá? Já o cara, por exemplo, que tira raio-x, ele não vai ficar lá junto com você, né, te abraçando porque você tá com medo. Você vai ver que ele vai sair da sala e vai deixar você lá. Já que imagina quantos exames de raio-x ele não faz durante o ano ali, né? Ia chegar no final do ano, ele ia estar cheio de tumores lá pelo corpo, certo? E por fim, pessoal, os raios gama é o tipo de frequência que mais perigosa que a gente tem, tá? É emitida naturalmente por estrelas, que a gente chama também de raios cósmicos, mas, para nossa sorte, esses raios gama são retidos na atmosfera, tá bom? E eles vão ali ter frequências que vão ultrapassar os 10 a 20 Hz, então são as maiores frequências que a gente vai ter. E os menores, comprimentos, de 10 elevado a menos 11 aqui, tudo bem? Ele também pode ser emitido por elementos radioativos, tá? Como, por exemplo, urânio, rádio, plutônio, por exemplo. Então, eles podem emitir esses raios gama aqui, tá bom? A radiação gama, tem gente também que chama de radiação gama. Quem gosta de ficção científica, eles estão sempre ali, né? Nas paradas ali de ficção científica, porque, como, por exemplo, o Hulk, por exemplo, ele levou lá radiação gama tal e mudou o DNA dele. Na prática, não seria tão legal assim, pessoal. Se você sofresse uma grande descarga de radiação gama ali, você iria basicamente morrer ou ter muitos e muitos tumores ali. Teu sistema digestório iria parar de funcionar, você iria matar suas células sanguíneas, a sua medula óssea, e com o tempo você iria sofrer aí hemorragias internas, tá? Então, para que eu posso utilizar esses raios gamas aqui, né, pessoal? Eu posso utilizar ele de forma bem concentrada, já que ele tem um alto poder de penetração, utilizando esses elementos radioativos aqui, pessoal, lançar finíssimas descargas aqui para de fato matar um tecido do corpo. Que tecido que seria esse? O câncer, por exemplo. Então eu posso utilizar essa radiação para matar um tumor aqui, por exemplo, dentro do seu corpo. E isso tem que ser, óbvio, muito bem feito, muito bem calculado, né? A gente chama isso de radioterapia, ok? E juntamente com o raio-x, tá? Mas principalmente os raios gama, a gente utiliza nesse tratamento aqui. Aqui tem uma imagem do Hospital de Câncer de Barretos, onde eles utilizam aqui partículas radioativas que emitem raios gama. Essa aqui é a letra gama, a letra grega gama, tá bom? E só para complementar, quem lembra ali dos isótopos de carbono, quando os raios cósmicos atingem aqui a atmosfera, eles vão produzir os isótopos de carbono 14 que são contínuos aí na Terra, né? A gente sempre está tendo uma renovação desses isótopos que vão decaindo aí em carbono 13 e em carbono 12, tá bom? São esses raios aqui, eu trouxe isso mais como curiosidade mesmo, beleza? Bom, pessoal, por hoje é só, né? Espero que vocês tenham entendido. Sei que não é um tema muito fácil de compreender, né? Qualquer dúvida aí vocês podem entrar em contato com a gente, ok? E obrigado, valeu, tchau!